Deus, Ele ama as pessoas que são persistentes. E eu chamei esta mensagem de hoje de Vendo a Mim Mesmo, porque você pode aprender muito sobre si mesmo pela maneira como você ora. Quer saber? Uma das melhores coisas que nós podemos fazer é conhecer a nós mesmos. Hoje eu vou falar com você sobre 3 parábolas que falam sobre a oração. A oração é incrível. É absolutamente surpreendente quando você pensa que o Deus do universo, o Deus que pode fazer absolutamente qualquer coisa, nos convida a ir até Ele e pedir a Ele o que nós precisamos, não só por nós mesmos, mas podemos interceder colocando-nos na brecha por outras pessoas que não sabem como orar por si mesmas. E há 2 ministérios que Deus deu a todos os cristãos. Um é o ministério da intercessão e o outro é o ministério da reconciliação. Nós devemos ser usados por Deus para ajudar os pecadores a serem reconciliados com Deus. E cada um de vocês aqui pode ser um ministro ali onde você está, no mundo, trabalhando e realmente atuando como um cristão. Amém? E eu te digo, eu sinto isso tão firmemente, que muitos e muitos cristãos têm guardado muito do mundo dentro deles, e assim o mundo não consegue ver muitas diferenças entre nós e eles. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo em tempos extremamente importantes. Sabe, eu creio sinceramente que os dias em que vivemos são os piores com os quais já tivemos que lidar, e eu não quero ser negativa, mas eu não acho que vai melhorar. Eu acho que provavelmente vai ficar pior, porque eu acho que estamos chegando mais perto do momento em que Jesus estará voltando. E mesmo que Ele não volte enquanto você está vivo, devemos viver todos os dias como se Ele estivesse vindo. Eu me pergunto quantas coisas mudaríamos na nossa vida se soubéssemos que Jesus iria chegar amanhã de manhã. Então devemos viver à espera dele. E você, se você está vivo hoje e agora, você é muito importante para a causa de Cristo. E cada um de vocês é muito importante. Nunca deixe o diabo te convencer de que você não tem importância, que você não tem um propósito. Cada um de vocês aqui é importante. E você pode, lá no seu bairro, em sua escola, quando você vai ao mercado, em seu lugar de trabalho, só seja alegre, seja pacífico, sendo bom para as pessoas. Você ficará surpreso com a rapidez com que as pessoas vão querer saber por que você é do jeito que você é. E uma vez que começarem a fazer pergunta a respeito disso, você não vai precisar sentir-se como se estivesse tentando compartilhar Jesus com alguém que não quer ouvir você. Então você é importante para a causa de Cristo. Cada um de nós tem esse ministério de reconciliação, nós temos o ministério da intercessão e nós devemos orar por outras pessoas. Eu acho que a oração é um privilégio, não é uma obrigação. É algo que deveríamos ficar entusiasmados por fazer. E eu acho que, de muitas maneiras, isso tomou uma conotação muito religiosa. É como se sentíssemos que isso fosse um dever que temos que cumprir. Sou a favor de termos um tempo separado para oração. Eu tenho meu tempo, todos os dias de manhã, que eu passo com Deus. Mas precisamos aprender a fazer o que chamo ore todo dia ao longo do dia. E Deus não apenas nos convida a orar, e quero que você entenda isso, mas nos diz para sermos ousados e sermos persistentes. Imagine isso. Venha com ousadia, porque eu sou capaz de fazer mais
do que você jamais poderia esperar, pedir ou sonhar. Deus não quer que peçamos apenas as pequenas coisas. Ele quer que nós peçamos coisas que na nossa mente nós não conseguimos nem sequer imaginar. É tipo, Deus, eu não consigo acreditar que o Senhor faria isso por mim, mas eu vou pedir de qualquer forma porque você diz que pode fazer mais do que eu imagino. E talvez alguns de vocês precisem ser um pouco mais ousados em suas orações e precisem começar a pedir a Deus por coisas maiores. E claro, nós não somos dignos, nós não merecemos. Em todos os casos, Deus não precisa fazer nada por nós, mas essa é a grande coisa sobre Ele. Ele não faz coisas por nós porque nós somos bons, Ele as faz porque Ele é bom. Mas nunca se esqueça disso. Ele diz em Tiago, você não tem porque você não pede. Então, alguns de vocês precisam começar a pedir novamente. Certo? A parábola da persistência está em Lucas 11, do 5 ao 13. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 sacos de pães. Porque um amigo meu chegou de viagem, veio visitar-me e eu não tenho nada para oferecer-lhe. Agora, eu aprendi muito disso apenas no meu ministério, na minha pregação. É como se você viesse até mim para eu te ajudar, mas eu não tenho nada para dar a você, a menos que eu vá ao meu amigo Jesus e peça a ele para me dar o que você está me pedindo. E todos nós precisamos entender que nós realmente não temos a habilidade de ajudar a ninguém, nem de fazer o bem a ninguém, se não formos constantemente até Deus e pedir-lhe por aquilo que precisamos para dar. Amém? No minuto em que você se torna independente e acha que pode fazer isso por conta própria, é neste minuto que você começa a fracassar e a decair. E lá de dentro ele respondeu, não me perturbe, a porta já foi fechada, meus filhos e eu estamos na cama, eu não posso me levantar agora e te dar nada. Mas eu digo a você, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da ousadia e persistência e ousadia, ele se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e continuem pedindo e será dado a vocês. Busquem e continuem buscando e vocês encontrarão. Batam e continuem batendo e a porta será aberta para vocês. O que Deus está dizendo? Vamos lá, apenas veja se você consegue me incomodar. Sabe, eu tenho conhecimento disso, eu digo a Deus não de uma maneira desrespeitosa, mas se houver algo que eu saiba que é uma promessa em sua palavra, que de uma forma ou de outra o inimigo tirou de mim ou está me impedindo de ter aquilo, eu digo a Deus, eu não vou calar a minha boca sobre isso até que eu veja uma mudança. Sabe por quê? Eu tenho suporte bíblico que me diz que Deus gosta disso. Amém? Pois todo aquele que continua pedindo persistentemente, recebe, e aquele que continua buscando persistentemente, encontra, e aquele que continua batendo persistentemente, a porta lhe será aberta. Eu me pergunto, quantos de vocês já desistiram de orar por algo? Talvez você ore por um ano e nada acontece e você diz, sabe, isso não vai acontecer. E você parte para outra coisa. Eu orei pela salvação do meu pai, dia e noite, por 30 anos. E eu me lembro de um dia em que eu fiquei muito ousada e eu disse ao Senhor, quer saber? Se nada mais, eu peço que o Senhor salve o meu pai como um favor para mim. Porque depois de todo o abuso e tudo o que ele me fez na vida, o Senhor está me permitindo ajudar pessoas em todo o mundo. Eu não quero ajudar a todos eles e ver o meu pai ir para o inferno. Então eu estou pedindo a você, ainda que ele não queira ser salvo, faça isso como um favor para mim.
E quer saber? Ele tinha 83 anos ou mais quando ele recebeu a Cristo, mas ele foi um homem transformado. Eu pude batizar o meu pai que abusou de mim e ele faleceu 3 anos depois. Ele nunca teve uma vida boa por causa da maneira como viveu, mas eu estou te dizendo, não desista. Não desista. Se é algo que você realmente acredita, que Deus colocou em seu coração ou está na sua palavra, não desista. Agora, você não vai ser arrogante nem ter uma atitude do tipo agressivo, você me deve isso, mas não é errado apenas você dizer, Deus, isto está na sua palavra, essa é a sua promessa, eu não vou deixar você em paz. Vamos lá. Não fique parado assistindo seus filhos irem para o inferno. Seja firme, seja ousado e diga a Deus, estes são os meus filhos. Eu não vou ficar parada aqui e assisti-los indo para o inferno. O diabo não vai vencer. E Deus, eu vou incomodar você até que eu veja uma mudança na vida deles. Deus, Ele ama as pessoas que são persistentes. E eu chamei esta mensagem hoje de Vendo a Mim Mesmo, porque você pode aprender muito sobre si mesmo pela maneira como ora. E quer saber? Uma das melhores coisas que podemos fazer é conhecer a nós mesmos. Aprenda a ser dolorosamente honesto consigo mesmo sobre si mesmo, porque você pode admitir que você tem um problema e ainda assim não está sob condenação. Deus não nos revela os problemas da nossa vida ou coisas que precisam serem mudadas para nos condenar. O diabo faz isso. Mas Ele nos convence e o que Ele quer que nós façamos é reconhecer e admitir. E então, eis a pergunta que quero fazer. Você é do tipo de pessoa que desiste facilmente? Quanto tempo você consegue resistir se o diabo ficar forçando? Quanto tempo até que fique bravo com Deus? Quanto tempo antes de ter uma atitude ruim? Por quanto tempo você consegue ter um problema e continuar sendo agradável com as outras pessoas? Vamos lá. Amém. Sabe, é interessante, nós passamos 40 anos vivendo uma vida de pecado e fazendo tudo errado. E quando você aceita Cristo, acha que se fizer algumas coisas certas, tudo vai se transformar? Deixe-me dizer, você precisa estar pronto para fazer o que é certo de novo. E eu quero sugerir a você que não faça isso apenas com a motivação de receber algum tipo de recompensa. Eu não acho que seja bom, eu acho que precisamos fazer o que é certo, porque é certo. Vamos lá. É da mesma maneira como ofertar. Eu não acho que nós devemos ofertar para ter algo. Eu não acho que seja um bom motivo. Acho que devemos ofertar porque amamos a Deus e apreciamos o que Ele fez por nós e queremos ver outras pessoas ajudadas. E há uma promessa anexa a isso, que se você trouxer os seus dízimos e ofertas à casa do tesouro, eu vou abrir a janela do céu e te darei uma bênção tão grande que você não poderá conter. E o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas riquezas e glória, por Cristo Jesus. Não espere que Deus atenda às suas necessidades se você não oferta. Persista nisso. Mesmo quando você tiver problemas financeiros, persista em fazer o que é certo. Eu quero ver algumas pessoas aqui ganhando músculos espirituais aqui nesta noite e talvez apenas sacudir estes letárgicos. Se livre disso e diga não. Há uma vida pela qual Jesus morreu para que eu tivesse e eu vou tê-la. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo,
lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará a vocês. Agora se atente ao que ele diz. O Espírito Santo, aos que pedirem e continuarem pedindo a ele. Nós vamos ter nossos olhos abertos um pouco hoje sobre a oração, porque eu acho que muitas vezes nós apenas oramos errado. Nós oramos para que os nossos problemas desapareçam e você faz isso, eu também faço, mas você não vai encontrar nenhuma oração na Bíblia que nos diz para fazer isso. E quer saber? Eu examinei profundamente, já preguei sobre as orações do apóstolo Paulo, e elas estão em Efésios 3, Filipenses 1, Colossenses 1, e você não vai conseguir encontrar uma oração que ele fez, onde ele pediu para que alguém fosse livre das suas circunstâncias. O que ele orou foi para que ele suportasse o que quer que fosse com bom temperamento. Então, com qual frequência você ora assim? Deus, eu quero que essa situação acabe logo, mas até que venha o seu tempo certo, ajuda-me a continuar sendo bom para as pessoas, ajuda-me a não ficar amargurado, ajuda-me a não culpar ninguém, ajuda-me a não ter inveja das outras pessoas que não estão com problemas no momento. Quantos de vocês estão comigo e entendem o que estou dizendo? Veja, realmente, o que Deus quer mais do que nos dar tudo o que nós queremos é que sejamos estáveis. Não com altos e baixos pelas nossas circunstâncias, mas como Jesus, sendo o mesmo o tempo todo. E esse pode ser o seu maior testemunho para a sua família. Esse pode ser o seu maior testemunho para outras pessoas à sua volta. Acho que você pode pregar todos os dias sem sequer abrir a boca. Amém? Então, continuando, nós vemos aquilo que ele disse: peça e continue pedindo, bata e continue batendo, busque e continue buscando. E então o exemplo que ele dá é que nós devemos pedir mais do Espírito Santo. Agora, vamos falar por um minuto sobre o Espírito Santo, porque primeiramente é ele quem nos ajuda a orar. Ele nos mostra como orar quando não sabemos pelo que orar. E ele é o nosso advogado, ele vai até Deus e pleiteia em nosso nome em intercessão. Todo aquele que é nascido de novo tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia fala também sobre estar totalmente cheio ou ser batizado no Espírito Santo. E existem algumas denominações que ensinam isso, mas algumas delas não ensinam. Mas a Bíblia fala disso e nós vamos seguir com a Bíblia, não com as denominações. Ok? E, pessoal, nós teremos sérios problemas se nós deixarmos de entender que nós precisamos ser cheios e sempre cheios com o Espírito Santo. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: seja cheio e constantemente guiado pelo Espírito Santo. Noutra tradução que eu gosto ainda mais, diz: seja sempre cheio do Espírito Santo. Eu acho que todos os dias, nas suas orações, uma das coisas que você deve pedir é: encha-me completamente até transbordar com o teu Santo Espírito. Eu não quero apenas ter o Espírito Santo, eu quero que o Espírito Santo tenha a mim. Amém? Talvez você esteja tendo luta com a sua vida de oração, e se você quiser fazer algumas anotações, eu vou dizer muitas coisas realmente interessantes pelas quais você pode orar. Isso vai agitar a sua vida de oração. Ore todos os dias para que Deus te fortaleça, para que você possa se comportar da maneira que você deve. Não somente levante e tente fazer, porque você vai falhar sem Deus, você vai falhar sem mim, nada podeis fazer. Mas o Espírito Santo é o nosso fortalecedor. Paulo orou em Efésios 3,16. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder e glória no seu homem interior, através do próprio Espírito Santo que habita no mais íntimo do seu ser e personalidade. Ore para que Deus, com seu Espírito Santo, preencha sua personalidade todos os dias. Quantos gostariam de ter um upgrade de personalidade?
Amém? Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer por você, até mesmo na área material, se você parar de orar pedindo só coisas materiais e começar a orar pelas coisas espirituais das quais você precisa. Deus cuidará de todo o resto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Deus disse para mim uma vez, eu acho que Ele quer que eu compartilhe com vocês. Você cuida dos negócios dele e ele cuida dos seus. Você cuida do povo dele e ele cuida de você. Vou dizer novamente. Você cuida dos negócios de Deus, que são as pessoas. Você cuida de outras pessoas e então Deus sempre cuidará de você. Ele sempre cuidará de você e suprirá suas necessidades. Agora uma pergunta, você nunca se cansa de tentar cuidar de si mesmo? Sabe, realmente, alguns de vocês estão tão exaustos de tentar conseguir o que vocês querem. Meus amados irmãos, eu vou agir como o apóstolo Paulo. Entenda aqui. Se você está fazendo o que Deus te disse para fazer, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele acha que é correto que você tenha. E se você quer algo de qualquer jeito e Deus não deu para você ainda, é porque aquilo não vai te fazer feliz. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Eu não sei de você, mas eu preciso de ajuda. Todos os dias. Não apenas alguns dias, mas todos os dias. Ele é o nosso professor. Quando você abrir sua Bíblia para ler, Espírito Santo, ensina-me. Não se assente lá tentando entender. Espírito Santo, ensina-me através da palavra hoje. Quando eu venho para algo assim, eu vou ser a preletora, Espírito Santo, ensina-me. Porque se ele não me ajudar, eu não posso ajudar você. Ele é o nosso guia. Oh, meu Deus, precisamos de tanta orientação nesses dias. O nosso fortalecedor, nosso intercessor, nosso advogado, nosso consolador. Oh, meu Deus, o nosso consolador. Nós precisamos tanto de consolo hoje, porque o mundo é tão desconfortável. Então eu amo esta parte. Eu não sei se você vai amar isso ou não, mas eu amo. Eu gosto tanto que o Espírito Santo me convença do pecado, sabe? Quero dizer, eu absolutamente amo quando Deus vem e me alerta. Você não precisa dizer isso? Não haja assim. Você precisa voltar e pedir desculpas. Ter o Espírito Santo preenchendo a sua vida, te guiando e te ajudando e te ensinando e convencendo do pecado é a única maneira de você passar por esta vida. E não desabar todos os dias. Ore. Espírito Santo, encha-me. Batize-me com o teu renovo e poder, ó Santo Espírito. Agora, com o Espírito Santo vem também os dons dos quais não falamos o suficiente na igreja. São os dons sobrenaturais de poder. Sabe, você não seria uma lâmpada muito brilhante no pacote se você não quisesse todos os dons sobrenaturais de poder que você poderia ter. Porque quanto mais poder você tem, mais fácil a vida se torna. E assim, se você nunca ouviu falar destes dons, eu tenho uma pregação pronta que eu vou fazer em algum momento deste ano, ainda, mas palavra de sabedoria. Saber o que fazer numa situação onde você não sabe o que fazer. Palavra de conhecimento. Muitas pessoas dizem, nossa, eu não acredito que você disse aquilo que você disse quando estava pregando. Isso foi como você sabia.
Os dons do Espírito podem operar através de você e você nem se dá conta do que está acontecendo. E ele faz isso pelo benefício de todos. Não é apenas para você se mostrar e dizer, olha o que eu posso fazer, mas é para ajudar as pessoas. Tudo de Deus é sobre ajudar as pessoas. Todos os dias, ore. Espírito Santo, encha-me. Batize-me com o teu renovo e poder, ó Santo Espírito. Agora, com o Espírito Santo vem também os dons dos quais não falamos o suficiente na igreja. São os dons sobrenaturais de poder. Sabe, você não seria uma lâmpada muito brilhante no pacote se você não quisesse todos os dons sobrenaturais de poder que você poderia ter. Porque quanto mais poder você tem, mais fácil a vida se torna. E assim, se você nunca ouviu falar destes dons, eu tenho uma pregação pronta que eu vou fazer em algum momento deste ano, ainda, mas palavra de sabedoria. Saber o que fazer numa situação onde você não sabe o que fazer. Palavra de conhecimento. Muitas pessoas dizem, nossa, eu não acredito que você disse aquilo que você disse quando estava pregando. Isso foi como você sabia. Os dons do Espírito podem operar através de você e você nem se dá conta do que está acontecendo. E ele faz isso pelo benefício de todos. Não é apenas para você se mostrar e dizer, olha o que eu posso fazer, mas é para ajudar as pessoas. Tudo de Deus é sobre ajudar as pessoas. Discernimento de espírito. Saber quando alguém é fora do normal. Você dá uma olhada e... eu acho que não. Não, eu vou te observar um pouco mais. Amém? Algumas de vocês meninas já tiveram alguns problemas com rapazes. Se vocês tivessem usado um pouco mais de discernimento, sabe? Saberiam desde o início. Aliás, você até tinha. Mas teve medo de que nunca ninguém iria te querer, então eu acredito que eu posso mudá-lo. Não, você não pode. Confie em mim, é melhor você ficar sozinha do que estar com alguém que faz você se sentir miserável. E há milagres e dons de cura, e dom de fé e de falar em línguas, interpretação de línguas, profecias. E você pode estar pensando, não me diga que você fala em línguas. Mabel, nós temos que ir embora. Bem, quer saber? Tem uma ideia só, mas não tem a mente fechada. Gente, se existe algo que Deus dá, que você pode ter e você ainda não tem, então você precisa dizer, Deus, eu quero saber sobre isso. Pegue um bom livro para ler, veja o que a Bíblia diz sobre isso. Muitas vezes as pessoas querem nos ensinar com base no que elas têm e no que elas não têm, mas apenas porque alguns dos seus amigos nunca experimentaram algumas dessas coisas, não quer dizer que elas não são bíblicas e você precisa buscar tudo que Deus quer te dar. Comece a orar por essas coisas. E a sua vida de oração pode ser diferente começando pela manhã. Encha-me com o Espírito Santo. Fortaleça-me hoje para que eu possa me comportar, não importa o que estiver acontecendo no mundo. Use-me com os dons do Espírito. Aprenda palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, dom de fé, línguas, profecia, interpretação, cura, milagres. Use-me, Deus, eu quero ver essas coisas na minha vida. Vocês ainda estão aí? Então, quantas das suas orações são pelo que você quer? E quantas são realmente pelo que você precisa? Eu posso te dizer que precisamos de força espiritual muito mais do que precisamos de uma casa grande. Ou de um namorado. Ou
daquela promoção no trabalho. Veja o que Deus quer nos dar para a nossa vida interior, que é onde a sua vida real está. Deus respeita a persistência. Eu vou dizer algo que você pode não querer ouvir, mas eu vou te dizer que você pode esperar pela oposição. Se você pensa que ser um cristão é uma caminhada no parque no domingo à tarde, fique sabendo que é outra coisa. Porque o diabo te odeia e a qualquer momento, especialmente se você estiver próximo de fazer qualquer tipo de progresso. Se você começar a ler um livro, isso vai ajudar você. Se você decide ir à igreja, participa de um estudo bíblico. Se você decide ter um tempo regular de oração, decide que vai ajudar mais pessoas, você decide que vai ofertar mais. Toda vez que você dá um passo na direção certa, o diabo vai dar um passo para ver se ele consegue te fazer recuar e, portanto, você deve estar pronto para combater o bom combate da fé. Tenho 3 escrituras aqui que eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma porta larga para o serviço me foi aberta em Éfeso, uma oportunidade muito promissora e com ela muitos adversários. Sabe, pequenas coisas como estávamos a caminho daqui esta noite e o nosso motorista recebeu uma ligação, está parado em tal e tal lugar, o trânsito está terrivelmente parado e eu só disse, bem, com certeza. É claro. Eles te dão todos estes cartões-chave para os quartos de hotel e nós temos 4 ou 5 pessoas diferentes na nossa equipe, com chaves para vários quartos e nenhuma delas funciona. Bem, é o curso. Por que você não para de ficar chocado? Pare de dizer, bem, eu não entendo por que isso está acontecendo comigo. Você deve ir e dizer, é claro. Mas, diabo, quero lhe dizer uma coisinha, não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Romanos 12, 12 diz, regozijai-vos sempre em esperança, por causa de nossa confiança em Cristo. Seja alegre e paciente nas tribulações. Seja devoto na oração, continuamente procurando sabedoria, orientação e força. Diz para buscar continuamente, não para ser livre dos seus problemas. E como eu disse, sim, todos vamos orar para que Deus nos livre dos nossos problemas, sabe? Somos humanos demais para não fazer isso. Mas não é isso que você precisa priorizar. Realmente, a mensagem em 2 Crônicas, onde o Senhor disse a Josafá, esta batalha é minha, não é sua. Sabe, se você voltar e estudar sobre quando Josafá levou o seu problema até Deus, ele falou com Deus sobre muitas coisas, mas ele mencionou seu problema apenas como um detalhe. Tudo era oração e louvor e sobre como Deus é ótimo e o Senhor é maravilhoso e cumpre as suas promessas. E por falar nisso, tem 12 grupos de pessoas diferentes tentando nos matar. Você poderia nos ajudar? Tem alguém aí? Ok. Então, mais uma, Tiago 1,12. Abençoado, feliz, espiritualmente próspero e favorecido por Deus. Gente, o favor de Deus é algo mais. Abençoado é o homem que se mantém firme sob julgamento e persevera quando tentado, pois quando ele passar no teste e for aprovado, ele receberá a coroa de vencedor da vida. Agora, quantos de vocês gostam de ter um bom testemunho? Nem você já reparou que a palavra testemunho começa com a palavra teste?
Então, quando a sua luta terminar, você vai ter o testemunho ou vai ter apenas os munhos? É isso aí. Não fique surpreso. Pare de dizer, bem, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo, sabe? Bem, por que não? Acontece com todo mundo e você não fica tão chocado quando acontece com eles. Tudo bem, outra parábola sobre a oração persistente. Lucas 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia uma viúva desesperada naquela cidade e ela continuava vindo até ele dizendo, dê-me justiça e proteção legal dos meus adversários. E por um momento ele se recusou, mas depois ele disse a si mesmo, mesmo que eu não tema a Deus e nem respeite a homem algum, porque essa viúva continua a me incomodar? Darei a ela justiça e proteção legal. Caso contrário, se ela continuar vindo, será um aborrecimento intolerável. E ela irá me desgastar. E Deus, somente Ele, não vai defender e vingar os seus eleitos? Seus escolhidos que clamam por Ele dia e noite? Irá se atrasar em prover justiça em favor deles? Eu lhes digo que Ele irá defendê-los e vingá-los rapidamente. No entanto, quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará este tipo de persistência e fé na terra? Então, o que Jesus quer quando Ele voltar? Ele quer te encontrar sendo forte, sendo determinado, dando o máximo de si, para ter a melhor vida pela qual Ele morreu para dar a você e que você seja usado por Deus para ajudar outras pessoas. Você pode ainda estar esperando, sabe, Se você está doente há 12 anos, continue orando para que Deus te cure. Não desista de Deus só porque algo está demorando muito tempo. Eu digo a Ele, Deus, eu não vou desistir. Isso está na Tua palavra? Eu não vou desistir. Eu não sei por que isso está acontecendo. Se quiser me dizer, eu gostaria de saber, mas sabe, Deus geralmente não nos diz muita coisa. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Vamos lá, eu não quero que você se esqueça do que eu estou dizendo hoje. Eu quero que você seja mais forte por mais tempo. Que você seja firme. Se está na palavra de Deus, se qualquer um pode ter, você pode ter. Você me ouviu? Se qualquer um pode ter, você pode ter. Porque você não é pior do que nenhum de nós aqui. Nenhum de nós merecemos o que nós pedimos que Deus faça por nós. Eu acho essas parábolas interessantes. Ele está basicamente nos convidando a incomodá-lo. Vamos, veja se você pode me irritar. Apenas insista, 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 até que eu finalmente te dê. Pense em Abraão quando Ló estava em Sodoma. E Deus disse que iria destruir aquele lugar. Porque não havia justos lá. Bem, Abraão foi ousado com Deus. Bem, se eu puder encontrar 5 justos. Bem, ele começou com 50, e se eu puder encontrar 50? Deus disse, sim, farei isso pelos 50, bem, se eu encontrar só 10? Eu pouparei os 10? Bem, Deus, vou incomodá-lo mais uma vez, e se eu puder encontrar apenas 5? Você entende o que eu estou dizendo? Ele foi chegando cada vez mais perto e mais perto. Ele não queria que Deus destruísse as pessoas, então ele foi diminuindo a margem um pouco mais. Eu não sei porquê, mas Deus gosta disso. Ele gosta quando nos recusamos a desistir. Sabe por quê? Porque estamos dizendo, quando fazemos isso, eu acredito que Sua palavra é verdadeira. E eu creio que o Senhor é bom.
Eu não acredito que você esteja me rejeitando. Eu acho que o inimigo está me atrapalhando. E eu sei que essa oração é poderosa. Você se lembra no livro de Daniel, quando ele estava jejuando e orando por 21 dias? Por uma resposta sobre algo, e quando a resposta finalmente chegou, Deus disse que desde o momento em que ele começou a orar, ele enviou um anjo com a resposta, mas o príncipe demoníaco que governava aquela área, ele estava impedindo aquele anjo, até que finalmente Deus teve que enviar Miguel para fazer o trabalho. Veja, Deus pode mandar alguém para te ajudar, e se o diabo puder resisti-los, você se mantém orando e ele enviará mais gente, alguém mais forte do que o último. Por um tempo ele não a respondeu, mas ele disse: mesmo que eu não tema a Deus e respeite a homem algum, esta mulher vai continuar me incomodando até que eu dê a ela o que ela quer. Sabe, a construção na palavra e o significado desta parábola é muito semelhante à do amigo na parábola da meia-noite. O juiz não era justo, a viúva continuou a incomodá-lo e foi persistente até que ele lhe desse o que ela queria. Este é o tipo de princípio interessante que Jesus está usando, que se você incomodar as pessoas por muito tempo, elas vão ceder. Eles eram pessoas más, bem, eu sou bom e justo, Deus, o que você acha que conseguiria ter de mim se você não desistisse tão facilmente? Vamos lá. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? A coisa interessante do amigo da meia-noite mencionado em Lucas 11 é que ele não estava pedindo nada para si mesmo, ele estava sendo persistente por uma outra pessoa. E novamente eu pergunto, quanto você ora por si mesmo em comparação com quanto você ora por outras pessoas? Quão persistente você é? Quero dizer, eu já vi coisas, eu já lidei com pessoas, uma mulher que eu conheci estava muito doente, sabe? Por uns 3 anos ela se sentiu mal quase o tempo todo e todas as manhãs eu orava por ela e hoje ela está provavelmente 80% melhor. Então só insista, insista, insista e insista. Você pode saber muito sobre o caráter de uma pessoa vendo como ela ora. Agora, nessas 2 parábolas, e na próxima que eu vou falar com você sobre os 2 homens que subiram ao templo para orar, nós temos a oportunidade de enxergar a nós mesmos. Agora, quão rápido você é para reclamar quando as suas circunstâncias são desconfortáveis? Estou sorrindo. Sabe, se a gente puder passar um dia sem verbalizar uma palavra de reclamação, já é um milagre. Recentemente eu disse à minha filha, meus filhos acham que eu sou muito engraçada, especialmente na medida que eu envelheço, eles acham que... E eu acho que quando você fica mais velho, você acha que tem licença para tomar mais liberdade do que você... Você consegue se livrar mais das coisas quando envelhece. Por outro lado, você pode agir como se não soubesse o que está fazendo. E recentemente eu disse à minha filha, sabe o quê? Eu percebi sobre mim mesma. Eu realmente não gosto de ficar desconfortável. Ela riu e disse, bem, todos nós já sabemos disso, você ainda está tentando descobrir? E reclama se está frio, reclama se está quente, reclama se o assento é duro, reclama disso, sabe? Eu estou nisso há 42 anos e nós todos precisamos de olhar para nós mesmos. Amém? Você fica chateado quando Deus não te dá o que você quer? Como você responde quando tem que assistir Deus dando a outra pessoa algo que você queria ter e não recebe? E você tem certeza de que eles não merecem aquilo como você merece?
O nosso é de queimar a carne. Esta próxima parábola em Lucas 18, começando no verso 9, é definitivamente uma parábola para a geração do eu na qual estamos vivendo hoje. A parábola da viúva foi dada para ensinar os discípulos a serem ousados e confiantes em suas petições, mas nesta parábola que vamos ler, há também um aviso para não sermos arrogantes ou imprudentes. Então há uma diferença entre ser respeitosamente ousado e persistente. E eu sei que funciona. E funciona até no natural, porque eu já tive pessoas que me pediram para ir e falar em seus eventos ou algo assim. E eu tive que dizer não, e elas pediram no ano seguinte, eu tive que dizer não. E algumas disseram, bem, eu vou continuar pedindo até que você venha. Então, finalmente eu pensei, bem, se eu não for, eu acho que eu devo ir e acabar com isso. Então, a verdade é que isso realmente funciona, não é? Quantos aqui dão as coisas aos seus filhos se eles ficarem insistindo? É assim, vá, pode fazer, sabe? Você fica cansado de ouvir aquilo? Então, quando eu digo que nós devemos ser persistentes em nossas orações, jamais estou falando para sermos arrogantes ou chegar com uma atitude soando cheio de si. Você deve chegar e dizer, Deus, eu estou fazendo isso porque é o que você me diz para fazer em sua palavra. E é por isso que eu estou trazendo estas 3 parábolas, para que você tenha um embasamento bíblico para dizer, Deus, você me disse para ser persistente e continuar te pedindo e ser ousado. Eu estou fazendo o que o Senhor me disse para fazer. Agora, no ano de 1970, esta geração foi declarada a cultura do narcisismo. O que significa autoabsorção? O narcisismo, eu tirei isso de um dicionário online, significa interesse excessivo em si mesmo. Extremo egoísmo, com uma visão grandiosa do seu talento e uma necessidade de admiração. A nossa cultura deixou de ser centrada em Deus para ser centrada em si mesma. O mundo diz que a nossa felicidade pessoal é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós ouvimos frases como eu devo a mim mesmo ter o melhor. Não há amor maior do que o amor próprio. Os humanistas deturpam a verdade de que fomos feitos à imagem de Deus e dizem que nada é mais superior do que o ser humano. A nova era ensina que não existe Deus lá fora e o único Deus que existe é o Deus em nós. Como cristãos sabemos que Cristo vive em nós, mas deixe-me ser clara, nós não somos Deus. Amém? Eu preciso ler esses 5 versos dessa passagem de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eles são alguns dos mais deprimentes na Bíblia, mas nós estamos vivendo no meio disso. Mas entenda isso, nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos de grave estresse e problemas. Dias difíceis que serão difíceis de suportar. Posso te dizer algo? Eu tenho empatia por todas as pessoas vivas no planeta hoje, porque, para ser honesta, criar filhos nesta geração é totalmente diferente. Você precisa da orientação do Espírito Santo todos os dias e de estar cheia do Espírito para ter a sabedoria e o discernimento de Espírito. Oh, meu Deus, você precisa ter discernimento sobre o que os seus filhos estão fazendo, o que estão assistindo e onde estão indo, com quem eles andam e sabe. E olha, você precisa não só pregar para eles, mas ser um exemplo na frente deles sempre, sabe? Ser um modelo de vida que você quer que eles vivam. Você me ouviu? Ser um modelo consistente da vida que você quer que eles vivam. Está difícil lá fora hoje. É fácil se desencorajar, é fácil querer parar e desistir. Mas não é o que Deus quer que façamos. Podemos dizer muito sobre o caráter das pessoas pela forma como oram?
Precisamos orar para que tenhamos força espiritual e sabedoria e ter a personalidade cheia do Espírito Santo mais do que apenas pedir coisas materiais o tempo todo? Temos que estar orando uns pelos outros e não apenas por nós mesmos.